Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista é quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8 à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto! Olá, eu sou Juliana Ferraz e sejam bem-vindos à TV ABPSL, o canal da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, o espaço que leva até você todas as informações do cavalo mais versátil do mundo e simplesmente irresistível. No programa de hoje, conheceremos o novo posicionamento de marketing da ABPSL, as metas estipuladas por este comitê da associação e aprovadas pela atual diretoria para o crescimento da raça nos próximos anos. O diretor desta área da ABPSL é Wagner Aguilar. Ele assumiu a direção deste comitê acompanhado por Davi Carrano, Cecília Gonzaga, Daniela Henneman e Nicolau Celestino Passos, com o objetivo de melhorar a comunicação e a integração da associação com os associados, assim como a divulgação da raça. Os objetivos são claros e as ações para alcançá-los bastante criativas. A ABPSL tinha duas necessidades, basicamente, dois objetivos que ela designou ao comitê de marketing. Primeiro, constitui um comitê de marketing com pessoas que tivessem alguma experiência, alguma expertise na área de marketing. E isso foi feito. A gente trouxe a experiência do Davi Carrano na parte de criação e planejamento de mídia. A gente trouxe a experiência da Daniela Henneman na parte de pesquisas e relacionamento. O Mauro Moscatelli continua na nossa ouvidoria, a Cecília na parte nossa de redes sociais, sites e imprensa, e nós trouxemos o Nico na parte, que é o Nicolau Júnior, na parte de exportações e de mercado. E com isso a gente constituiu um comitê de marketing. E foi muito claro os objetivos de marketing da ABPSL. O primeiro era resgatar a imagem da associação juntamente com nossos associados. Essa credibilidade estava faltando e a gente precisava resgatar isso. E o segundo objetivo era um objetivo de mercado. Ou seja, nós estávamos captando uma média de 16% de novos sócios, esses sócios consumidores ou sócios criadores a cada biênio, só que a gente perdia esses 16% de sócios. Então a gente estava tendo um esforço de trabalho de entrada de novos associados e eles saíam muito fácil. E a nossa meta para o próximo biênio é de ter 400 sócios adimplentes na associação, onde a gente precisa captar 35% de novos sócios e apenas deixar a evasão de 5%. Esses são os dois objetivos muito importantes e o focado do comitê de marketing. O resgate da imagem, que é um objetivo de imagem, o resgate da credibilidade com os associados, e o outro é aumentar o número da nossa base de associados. Para atingir esses objetivos, a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano procurou situar e reposicionar a raça no mercado brasileiro. É preciso ter clareza quando a gente fala posicionamento. Posicionamento quer dizer, traduzindo, que é o valor que as pessoas percebem da nossa raça, que a gente percebe do nosso cavalo. E é aí que está o problema do lusitano. A gente não tem uma identidade única, ou seja, nossos criadores não tinham até então um discurso único. Quando você perguntava para que serve o cavalo lusitano para um criador, a maioria dos criadores respondiam de uma forma que mais se adaptava à criação dele ou à aptidão esportiva que ele praticava. Então nós não tínhamos um speech, ou seja, um discurso único. E isso fez com que a raça, nesses últimos 10 anos, ela começasse a perder força, ou seja, não tinha união. E para isso a gente teve que fazer um trabalho de analisar o nosso plantel de animais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, analisar como o comportamento do consumidor, quem é esse consumidor. A gente às vezes tem uma percepção ou acha que nosso cavalo é para um tipo de consumidor e o mercado ele apresenta um outro consumidor emergente, que são os iniciantes. E quem são esses iniciantes? Então a gente vai contar um pouquinho sobre isso, vai contar como que nós estamos inseridos nesse market share
share, ou seja, nessa participação de mercado, o lusitano hoje, para você ter uma ideia, ele tem menos de 1% do mercado. E ele, comparando com todas as raças brasileiras, ele está em último lugar. Então não dá para você fazer nenhum tipo de esforço de comunicação ou falar que você vai conquistar mercado se você ainda precisa ganhar fatia de mercado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então eu vou detalhar, vou trazer a história da análise do nosso plantel e vamos mostrar o novo posicionamento que a gente quer dar, que é um cavalo sofisticado e acessível e versátil. Analisando nosso plantel hoje, nós temos a cada biênio uma média de nascimento de 1.600 animais. Tá? Esses animais, hoje, se você analisar o plantel do lusitano, ele está dividido em 5.800 animais machos e 5.400 animais fêmeas, o que nos dá um total de praticamente 11.200 animais no mercado brasileiro. E qual que é a nossa participação? A nossa participação ela chega em 0,76%, ou seja, menos de 1%. Enquanto que raças como o Manga-Larga Machador tem 390 mil animais, o Crioulo 266, o 4 de Milha 360 mil, o lusitano tem apenas 11.200. Então é insignificante a gente ter expressão se o mercado brasileiro, todos os estados, ou o público brasileiro não conhece o lusitano. E muitos ainda confundem como o cavalo andaluz ou o cavalo circense. Então, se a gente não chegar, se a gente não trabalhar o P de ponto de distribuição, que é o P de marketing, né? A gente não pode fazer o P de propaganda. Se antes a gente tem um produto bom, tem um preço que tem uma relação custo-benefício, só que a gente não está no ponto. O nosso cavalo não atende, não chega para as pessoas, não é acessível. Por isso que a gente não pode investir muito em comunicação se não acertar essa escala dos 4 P's de marketing. Outra coisa muito interessante é analisar que o mercado brasileiro, o plantel de cavalos no Brasil, hoje são 6 milhões de cavalos. E esse mercado não cresce desde 1997. Pelo contrário, ele cai. E desses 6 milhões de cavalos, são apenas 1.451 cavalos, ou 1,5 milhão, que são registrados. E como que está dividido esse mercado de 1,5 milhão de cavalos registrados? Eles estão divididos 34% para esporte, que dá uns 500 mil cavalos, 33%, que dá também uns 480 mil cavalos para criação, e você tem um mercado para se atingir que são de 422 mil cavalos, que dão 28%, para lazer. E quem que é esse consumidor que quer ter um cavalo para lazer? Aí a gente vai analisar um pouquinho o perfil desse consumidor. Hoje nós temos 18% dessas pessoas que têm cavalos registrados que são crianças até 17 anos, 18%. Nós temos 12% que são executivos ou pessoas acima de 40 anos com alto poder aquisitivo. E nós temos mais 37% de pessoas que são atletas amadores, entre 15 e 25 anos. O restante se divide 26% com atletas semiprofissionais, entre 25 e 35 anos, e 7% por atletas profissionais, de 28 a 40 anos. Mas se a gente estratificar aqui, dividir as 3 fatias aqui dos executivos, das crianças e dos atletas amadores, a gente tem 67% de consumidores que vão comprar cavalos que eles são movidos pela paixão. Então aqui a gente começa a ter uma fraqueza no nosso discurso nesses últimos 10 anos, que a gente sempre investiu em comunicação, tempo na venda dos cavalos excepcionais e que tem um mercado insignificante de consumidores, e nós temos uma grande oportunidade. O nosso plantel, nós temos 90% de cavalos que são bons e que estão num valor acessível para esses consumidores de passeio e lazer que são movidos por essa emoção, essa paixão. Você pode perceber que as crianças e os executivos acima de 40 anos, esse público que quer aquele espírito aventureiro, que é o Harley Davidson, né? A pessoa que já se estagnou na vida, ou seja, já está com uma vida estável e quer ter agora uma nova atividade física, ele não quer ir para uma academia, ele quer poder ter um cavalo e fazer seu passeio no final de semana. Então, como ele compra esse cavalo, como ele decide esse cavalo, como é feita essa compra? E aí, por estudos que a gente tem hoje na internet e nas faculdades, por exemplo, esse é um estudo que vocês estão vendo da Exalc de 2007, mostra que 35% das pessoas compram o cavalo pela mansidão, 30% compram pela beleza, 25% é o critério preço e só 10% pela funcionalidade. Ou seja, esse público de crianças e adultos acima de 40 anos, será dessa forma que você vai trabalhar o seu discurso na hora da venda, né?
Então, às vezes, a gente está recebendo uma pessoa dessa e a gente começa a falar da funcionalidade do cavalo e o cara não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que o cavalo é manso e que ele é belo, né? Então, aí você vai para aquele outro público, o público de atletas semiprofissionais, de 25 a 35 anos. Eles já buscam, eles já têm critérios mais racionais. A venda se torna um pouquinho mais difícil porque ela é uma venda mais técnica. Ou seja, eles analisam 70% a funcionalidade do animal, depois o preço e por último a beleza. O cavalo para eles não precisa ser tão belo, mas basta funcionar. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente recebe no nosso Aras vários tipos de consumidores e às vezes a gente não sabe posicionar, ou ter um discurso correto da venda do nosso cavalo. E aí a gente não atende e a gente perde esse consumidor que vai comprar um cavalo de outra raça. Em cima disso, a gente criou 3 palavrinhas para definir ou para ter esse discurso único, que seria o approach, ou seja, os atributos e o apelo que a gente tem que dar na nossa campanha, ou para a gente trabalhar o nosso discurso de uma forma unificada. Primeiro que o cavalo tem que ter beleza, e se ele é belo, ele pode ser traduzido também como sofisticado, ou seja, o lusitano é um cavalo que ele passa status, ele passa sofisticação. Quando você vai fazer um passeio no meio de outras raças e você está com o lusitano, ele é o único cavalo que chama a atenção, porque ele é belo, ele tem um espírito, né? É um cavalo espirituoso, ele é belo. Outra coisa que o lusitano tem, que na maioria das raças não tem, ele é manso. Eu posso passear com vários garanhões, um do lado do outro. E o fato dele ser manso e o fato de uma pessoa que nunca montou e está tendo seu primeiro cavalo, ele se torna acessível. Ele é um cavalo acessível. Então, e essa palavra acessível, ela pode ser trabalhada em todos os sentidos. O sentido da pessoa poder ter um lusitano, poder começar num cavalo lusitano e acessível porque o cavalo recebe você bem porque ele é manso. E por último, o cavalo lusitano, ele serve tanto para o esporte como para o lazer. E trabalhar a palavra lazer, porque a gente sabe que a maioria daquele público busca lazer. Eles trabalham numa grande capital, nos grandes centros durante a semana e no final de semana eles querem estar com um cavalo bonito, manso e praticar o seu lazer. Então por isso ele se torna um cavalo versátil. Então são essas palavras que a gente está posicionando a BPSL para esse biênio, mostrando, resgatando essa imagem que o cavalo lusitano ele é sofisticado, acessível e versátil. E o que a associação está preparando para atingir esse consumidor? A associação conta agora com diversos comitês. Comitês de modalidades e comitês organizadores e comitês de núcleos, enfim. O que a gente conta é que todos esses comitês, nas suas diversas ações, vão estar com todo o mesmo discurso. Ou seja, a gente está falando de posicionamento. Para a gente fomentar mais a raça, todos nós precisamos vender de forma igual o nosso produto, o nosso cavalo lusitano. Isso a gente também conta com você associado. Você precisa se engajar nessa nossa empreitada. Estamos todos juntos. Se o discurso é o mesmo, nós vamos ter um valor percebido igual, ou seja, todas as pessoas do Brasil vão conhecer o cavalo lusitano como sofisticado e acessível, ou seja, ele é simplesmente irresistível. Venha com a gente para esse novo posicionamento, contamos com vocês. Acreditamos que com esta abrangente campanha, o lusitano poderá crescer de forma expressiva. Une-se a nós, ajude-nos a divulgar o nosso lusitano. Sua participação é muito importante, entre em contato conosco através do e-mail. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! O cavalo lusitano é o melhor cavalo de sela, dotado de beleza, docilidade e inteligência. Este cavalo é utilizado para passeios, enduro, atrelagem, ecoterapia, equitação de trabalho, salto e adestramento clássico. Desfrute de sua versatilidade e tenha um cavalo lusitano. Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista é quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8 à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto!